Oi pessoal, esse é o vídeo 1 da aula número 12 e a gente vai falar sobre a adaptação e a evolução em fenótipos complexos. Na aula passada, a gente terminou vendo um modelo geral de arquitetura genética, que essencialmente é uma arquitetura genética modular, ou seja, blocos de genes têm a maioria dos seus efeitos pleiotrópicos concentrados sobre certos caracteres, sobre um conjunto de caracteres. E o outro bloco de genes tem a maioria dos seus efeitos pleiotrópicos concentrados em um outro conjunto de caracteres. A gente vai começar a explorar na aula de hoje as consequências disso para a seleção natural e para a adaptação. E aí, vamos deixar claro logo no começo da aula que essa vai ser uma aula principalmente sobre seleção natural e não sobre adaptação. Na verdade, eu vou, em parte dessa aula, desconstruir o pensamento de vocês sobre adaptação. E a gente pode começar desconstruindo isso vendo uma crítica que foi feita na década de 70 por um paleontólogo, Gould, e por um geneticista, Leontin, de que adaptação ficou um termo quase que vago, pantanoso dentro da biologia evolutiva moderna. E eles usaram para. Uma das coisas que eles usaram para criticar o termo foi um livro do Voltaire, O Cândido ou o Otimismo, de 1758. Eles pegaram o trecho de um personagem chamado Dr. Pangloss. E o Dr. Pangloss dizia o seguinte: está demonstrado que as coisas não podem ser de outra maneira, pois, como tudo foi feito para um fim, tudo está necessariamente destinado ao melhor fim. Queiram notar que os narizes foram feitos para usar óculos, e por isso nós temos óculos. As pernas foram visivelmente instituídas para as calças, e por isso temos calças. Essa visão caricata, né, tirada de um livro do Voltaire, ilustra em grande parte o porquê o conceito de adaptação deveria ser revisto ou olhado com mais cuidado dentro da biologia moderna. Porque, dentro dessa visão, os caracteres têm um determinado fim e tudo está maravilhosamente ajustado à função daqueles caracteres. E vocês vão ver na aula de hoje que não é bem assim. Claramente o nariz não evoluiu para usar óculos e claramente as pernas não evoluíram para que sejam usadas calças. Então, ao invés de entrar por um terreno pantanoso, que é a adaptação, a gente vai olhar para o processo que gera essa adaptação, mesmo que ela não seja tão ótima assim quanto a gente pense. E a gente vai olhar para a seleção natural, e isso vai permitir manter uma certa distância daquilo que é chamado de adaptação e vê-la numa visão talvez mais moderna. Então a nossa tarefa na aula de hoje vai ser entender seleção natural. E para entender seleção natural, a gente vai partir de 4 pressupostos, tá bom? Ora, estes pressupostos podem ser verificados individualmente em qualquer caso. E caso os 4 pressupostos sejam satisfeitos, caso os 4 pressupostos estejam operando numa situação, a consequência será seleção natural. Que pressupostos são esses? Primeiro, indivíduos dentro das espécies são variáveis. Segundo, uma parte desta variação é passada para a prole. Terceiro, a cada geração nascem mais filhotes do que podem sobreviver. E, finalmente, a sobrevivência e a reprodução não são ao acaso. Indivíduos que sobrevivem e depois se reproduzem, ou que se reproduzem mais do que os outros, são aqueles com variações mais favoráveis naquele contexto ambiental. Estes então serão naturalmente selecionados.
Em outras palavras, existe um relacionamento consistente entre uma certa característica e a capacidade de acasalamento, fertilidade, fecundidade e ou sobrevivência. Em outras palavras, existem diferenças na aptidão darwiniana ou fitness. Repara então que, por este pressuposto, a variação em um determinado caráter que afeta sobrevivência, fecundidade, fertilidade ou a possibilidade de acasalamento tem que estar correlacionado com alguma característica ambiental. Tá? É isso que esse pressuposto está dizendo. Se esses 4 pressupostos operam ao mesmo tempo, então a distribuição de frequências vai diferir entre as gerações. E mais, essa distribuição pode ser prevista. Isso daqui resume seleção natural e é daqui que a gente vai partir na aula de hoje. Hoje a gente vai falar essencialmente de seleção direcional. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que, quando a gente está falando de evolução de um caráter fenotípico, a gente pode pensar em 2 outras formas de seleção. 2 formas que remetem diretamente a tipos de seleção natural que vocês também viram atuando sobre os alelos. Na seleção direcional, como o próprio nome diz, uma das pontas da distribuição está sendo favorecida, nesse caso, os que têm o menor tamanho corporal. Então, se a gente fizer um gráfico da aptidão sobre o tamanho corporal, vocês vão encontrar uma coisa desse tipo, onde os de menor tamanho são favorecidos e os de menor tamanho são desfavorecidos. Com o tempo, você espera que essa população vá diminuindo em média o seu tamanho, porque a seleção está favorecendo os indivíduos de menor tamanho. Bacana! Isso é seleção direcional. E é esse processo que a gente vai essencialmente olhar na aula de hoje. No entanto, a gente pode pensar em seleção estabilizadora. Na seleção estabilizadora, quem está próximo à média é favorecido. E quem está nas pontas da distribuição, os valores extremos, são desfavorecidos. Então, se a gente olhar para um gráfico da aptidão sobre o tamanho corporal, a aptidão é máxima quando você tem um tamanho corporal intermediário. E quando você vai indo para os tamanhos menores e maiores, essa aptidão diminui. A consequência dessa seleção natural é que a média do caráter não se altera com o tempo, mas a variação do caráter é diminuída. Você reduz a variação fenotípica e genética daquele caráter. O processo inverso da seleção estabilizadora é a seleção disruptiva. Neste processo, a média é desfavorecida e indivíduos nos extremos são favorecidos. Então, se a gente faz um gráfico da aptidão em relação ao tamanho corporal, a gente teria algo desse tipo. Aqueles que têm o menor tamanho têm maior aptidão, aqueles que têm o maior tamanho também têm maior aptidão, e quem está próximo à média tem aptidão mais baixa. O resultado é que, primeiro, a média global não vai se alterar, mas no fundo eu estou separando essa população em 2 subpopulações, uma população de indivíduos grandes e uma população de indivíduos pequenos. E se esse processo for mantido, com o tempo você tem a separação de 2 grupos. Um grupo de indivíduos grandes e um grupo de indivíduos pequenos. Tá claro? Beleza. Só para ilustrar como essas coisas podem ser mais complexas do que a gente imagina, eu vou mostrar o caso de uma planta que é parasitada por vespas. E essa mesma planta também é comida por passarinhos, tá bom? Aqui você tem um exemplo dessa planta e aqui você tem um exemplo dessa vespa. Repara que a vespa tem uma preferência pelos frutos que têm o menor tamanho, porque a casca é mais fina e, sendo mais fina, ela consegue colocar os ovos dentro daquele fruto e os ovos vão se desenvolver, comer aquele fruto e, portanto, isso é um problema para as plantas. As plantas sofrem uma seleção imposta por essas vespas. E esse daqui é o gráfico de percentagem de parasitismo em relação ao tamanho do fruto, tá? E vocês estão vendo que os tamanhos de fruto menor são super
explorados pela vespa. E os que têm tamanho de fruto maior, não. Bacana. Só que repara que o passarinho prefere o fruto maior. Os frutos que são muito grandes são aqueles que são preferidos como comida para o passarinho. E os frutos que são muito pequenos, o passarinho não ataca. Ora, eu estou tendo uma seleção direcional imposta pela vespa para aumentar o tamanho do fruto, porque os frutos muito pequenos são parasitados. Por outro lado, eu tenho uma seleção direcional sobre essas mesmas plantas imposta pelos passarinhos, no sentido de que os frutos sejam menores, porque se o fruto for muito grande, o passarinho vai comer. Ora, se a gente olha para o que acontece nessa população, você tem um tipo de seleção estabilizadora, produzida por duas seleções direcionais diferentes. Uma seleção direcional imposta pela vespa e uma seleção direcional imposta pelo passarinho. Os extremos são desfavorecidos e os intermediários são favorecidos nessa população. Tudo bem, gente? Outro exemplo clássico de seleção estabilizadora é a seleção para tamanho do feto. Se o feto for muito pequeno, a mortalidade é alta no nascimento. Se o feto for muito grande, a mortalidade também é alta. Então, na verdade, na maioria das populações humanas, você tem uma seleção estabilizadora, onde fetos muito pequenos ou fetos muito grandes tendem a ter uma sobrevivência menor do que fetos com tamanho intermediário. Bacana. Então, esse é o nosso cenário. A gente vai falar de seleção natural direcional, principalmente. A gente vai olhar para esses quatro pressupostos e para a consequência de quando esses pressupostos são encontrados em uma população. E para fazer isso, eu vou pegar um exemplo de um trabalho muito bonito feito pelo casal Grant. Rosemary Grant e Peter Grant vêm estudando o arquipélago de Galápagos há mais de 4 décadas. Desde lá 1973, 75, eles começaram a estudar aqui o arquipélago de Galápagos. E a gente vai falar de uma ilhazinha, Daphne Maior em particular, tá? Em Daphne Maior, eles coletaram praticamente todos os indivíduos dessa população em 1976-77 e marcaram com anilhas individuais. A gente vai olhar para essa espécie daqui, tá? Geospisa fortis. E Geospisa fortis faz parte de uma radiação de tentilhões em Galápagos, que surgiram nessas ilhas nos últimos 4 a 5 milhões de anos, e é essa espécie aqui que a gente vai olhar, só para ela, Geospisa fortis, em uma das ilhas, na ilha Daphne Maior, tá bom? Só para vocês terem uma ideia da diversidade desses passarinhos em Galápagos e da diversidade de morfologias e de tipo de alimentação que evoluiu nessa ilha depois que ela foi colonizada nessas ilhas há 4 milhões de anos atrás. Então você tem comedores de frutos, comedores de insetos, comedores de cactos, comedores de semente e assim sucessivamente. Este é o arquipélago e a gente está falando desta ilhota aqui. A ilha Daphne Maior é uma ilha muito pequena. Vocês estão vendo aqui a escala do vulcão e isso daqui representa 100 metros. Isso significa que você pode dar a volta nessa ilha em uma tarde, porque você está falando aí de uma escala de apenas algumas centenas de metros de diâmetro, tá bom? Essa é uma vista aérea da ilha Daphne Maior, uma vista lateral, e aqui uma vista da vegetação, que vocês estão vendo é essa vegetação rasteira. Esses caras não têm nada a ver com a nossa história, eles são atobás, não é deles que a gente está falando. Esse slide está aqui só para mostrar o tipo de vegetação, que é o alimento desses passarinhos, o Geospisa fortis. Agora a gente vai entrar em cada um desses pressupostos e o que foi encontrado pelo casal Grant durante os anos de 76 a 78 nessa ilhota.